possibilidade da União ir lá e instituir empréstimo compulsório por lei complementar. Tá tudo bem, ok, mas já entendi que isso não é fato gerador. Mas se você estiver pensando e se perguntando, qual é então o fato gerador do empréstimo compulsório? Ou quais são os fatos geradores do empréstimo compulsório? Se você quiser buscar essa resposta na Constituição Federal, mais uma vez eu afirmo, você não deve encontrar. Mas então, qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Não está previsto na Constituição. E se eu for buscar no Código Tributário Nacional, você também não encontra. Não encontra, mas qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Afinal de contas, diga isso para a gente. O empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. É isso mesmo que você está ouvindo. Cabe à lei complementar, aquela lei complementar que institui empréstimo compulsório, cabe a ela definir o fato gerador desse tributo. O empréstimo compulsório pode ter um fato gerador qualquer. E digo mais, o empréstimo compulsório, você presta atenção, ele pode sim ter fato gerador igual de imposto, pode ter fato gerador igual de taxa, pode até mesmo ter fato gerador igual de contribuição. É isso mesmo. O empréstimo compulsório pode ter fato gerador, um fato gerador qualquer. Tanto é que tem até uma parte da doutrina que costuma dizer que o empréstimo compulsório ele não representaria uma espécie tributária autônoma. Reconhece-se como tributo, sim, mas não seria uma espécie tributária por si só. Ele, na verdade, o empréstimo compulsório, às vezes, ele teria feições de imposto, de taxa ou até mesmo de contribuição. Perfeito. Eu entendi, então, essas características, no primeiro momento, a rigor, gerais sobre os empréstimos compulsórios, algumas considerações finais a respeito desse tributo, quanto a essas duas características em especial. Que características? Primeiro, calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa. Calamidade pública, segundo hoje, o que tem prevalecido, na verdade, na nossa doutrina, ela precisa ser decretada, precisa estar em estado de calamidade pública. E não é uma calamidade pública regional. Assim, uma calamidade pública por atos da natureza. Então, um ciclone, um terremoto, um tufão, coisa de grandes proporções, mas que, na verdade, atinja todo um país, ou grande parte do território do nosso país. Em específico, a um município, a um estado, não dá a possibilidade da União instituir um empréstimo compulsório. No que tange à guerra, a frase, a expressão já trazida pela Constituição é mais clara, diz guerra ou iminência de guerra externa. Então, uma guerra interna, uma guerra civil, ou seja, uma guerra distrita ao nosso território nacional, que, na verdade, seja só a ingerência do país ou da população brasileira, isso, naturalmente, não dá a possibilidade da União instituir um empréstimo compulsório. E, para finalizar, quando eu falo investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, é claro, neste caso, a União precisa provar a necessidade em realizar um investimento público com essas características. Investimento público que tenha caráter urgente e que, claro, seja de relevante interesse nacional, como em algumas situações do passado aconteceu. Exemplos de empréstimos compulsórios, acho que os mais conhecidos, o empréstimo compulsório sobre a energia elétrica, um pouco mais antigo, e talvez o mais recente, empréstimo compulsório sobre os combustíveis, ocorrido ali entre as décadas de 80 e 90. Perfeito. Essas foram algumas considerações, ainda que primárias, a respeito do empréstimo compulsório, mas já dá para a gente descobrir um pouquinho mais a respeito desse tributo, que de fato é uma espécie tributária de competência da União, instituído por lei complementar, e que só pode ser instituído nessas situações previstas pela Constituição Federal. Mas fica aqui comigo, nós estamos caminhando para o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Não saia daí. Voltamos então para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Lembrando que nesse bloco aqui você pode participar mandando suas dúvidas para o e-mail provafinal@lfg.com.br, ou então, se você quiser descobrir um pouquinho mais a respeito desse tema e outros atrelados a empréstimos compulsórios, pode acessar o nosso site também, lfg.com.br.
Vamos então já partir para a nossa primeira dúvida? Vamos lá? Professor, se o empréstimo compulsório ele é um tributo, por que o Código Tributário ele só fala em 3 espécies? Olha, a pergunta é interessante e, de certa forma, tem relação, claro, sem dúvida nenhuma, com a primeira parte, a exposição, o tema do dia, empréstimo compulsório. De que forma? Tem toda a razão. Ele diz, olha, se o empréstimo compulsório de fato é tributo, então por que o CTN, quando falou sobre as espécies tributárias, só relacionou 3 e não colocou os empréstimos compulsórios nessa trinca? Ora, simples. Na realidade, o CTN, lembra, ele surgiu com o advento da Lei 5.172 de 1966. E naquela época, observando a disposição constitucional até então em vigor, realmente como tributos só eram reconhecidos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Só lembrando que os empréstimos compulsórios naquele momento estavam sim retratados, eram retratados pelo CTN. Por exemplo, o artigo 15, ele comenta um pouquinho sobre os empréstimos compulsórios. Ocorre apenas que os empréstimos compulsórios não eram reconhecidos como tributos. Não eram reconhecidos como tributos, ou não eram reconhecidos como espécie tributária, por conta, entre outras informações, daqueles motivos que eu já tive condições de dispor num primeiro momento, que é o fato do dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório não ingressar definitivamente nos cofres públicos. Mas a gente verificou o quê? Que, na verdade, essa característica, ela não faz mudar a natureza ou não faz você alterar e identificar a natureza jurídica de um tributo. Para identificar a natureza jurídica é preciso mesmo no seu fato gerador e, claro, para que seja um tributo, ele depende de lei complementar, o que o torna o seu pagamento obrigatório. O empréstimo compulsório tem essa característica? Sem dúvida nenhuma. Portanto, o empréstimo compulsório é tributo? É tributo, sim. Mas, afinal, até indo um pouquinho além da pergunta, quantas, então, são as espécies tributárias? São 3, as definidas pelo CTN, ou mais do que isso? Mais do que isso. As espécies tributárias, segundo o atual texto da Constituição Federal, são em número de 5. Só para relembrar, as espécies tributárias, então, quais são elas? Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, de fato, os empréstimos compulsórios, bem como as contribuições especiais. Algo que é facilmente visualizado no texto da Constituição Federal, mas consagrado também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, por esse motivo, de o CTN ser anterior à nossa Constituição Federal de 88, é que ele só falava em 3, quando ainda tinha discussão a respeito da natureza dos empréstimos compulsórios, mas a nossa atual Constituição não deixa dúvida nesse ponto. Empréstimos compulsórios são tributos, na verdade, determinando a 4ª espécie tributária, ocorre apenas que você não pode esquecer que tributos são em número de 5, impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, a 4ª espécie, e a 5ª e última espécie, as contribuições especiais. Vamos partir, então, para mais uma dúvida aqui. Vamos lá, verificar? Professor, o empréstimo compulsório precisa observar o princípio da anterioridade? Esse é um tema que costuma, na verdade, cair bastante em provas, em concursos em geral, e você tem que tomar um pouquinho de cuidado. A relação entre os empréstimos compulsórios e o princípio da anterioridade. Bom, você lembra bem que o princípio da anterioridade ele deve ser aplicado a rigor a todos e quaisquer tributos, e ele está atrelado, sem dúvida nenhuma, ao princípio da não surpresa, uma vez que um tributo seja instituído ou seja majorado, ele não pode ser cobrado assim de uma hora para outra. Em razão do princípio da anterioridade, é preciso observar o exercício financeiro seguinte e, além disso, verificar se da data da publicação da lei já se passou aquele prazo mínimo de 90 dias. A pergunta, então, é: empréstimos compulsórios observam o princípio da anterioridade ou não? Você tem que tomar cuidado com essa indagação. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que existem 2 situações que dão a possibilidade do empréstimo compulsório ser instituído? Pois é, o princípio da anterioridade deve ser analisado diante dessas situações. Como assim? Primeiro caso, empréstimo compulsório instituído por conta de calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa.
Bom,